Olá! Pandemia paralisa a economia, afeta cadeias globais de fornecimento, fecha fronteiras, derruba bolsas, cancela eventos no mundo todo e coloca países em recessão. Embora muitos setores voltaram a funcionar, estamos tendo que nos adaptar para que um dia a vida volte ao normal. Mas quando isso vai acontecer? As incertezas sobre o futuro têm provocado insegurança no mercado brasileiro. O dólar chegou a um patamar nunca visto. As preocupações em torno do impacto do coronavírus têm pesado nas revisões de planejamento de empresas e na vida de famílias. É hora de administrar prioridades para um futuro incerto. Nossa convidada de hoje trabalha no ramo do turismo há mais de 30 anos e vem nos contar o abalo que a pandemia tem feito com o setor. Eu converso hoje com Carolina Augusta Spengler. A Carol, o Mulher em Foco está começando. Fique com a gente. Olá! Seguindo as recomendações das nossas autoridades com relação à pandemia do coronavírus, vamos fazer a nossa gravação através de videoconferência. Assim evitamos esse contato social. Seja bem-vinda, Carol. Tudo bom? Bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Vai ser um prazer responder todas as perguntas. Ô, Carol, quanto tempo de experiência na área do turismo você tem? Em 2020 está completando 36 anos. 34 anos, exatamente. Eu comecei em 1986. Começou numa época que não existia internet, né? Que o turismo era feito de forma completamente diferente, né? O contato com as empresas aéreas, o contato com o hotel, toda essa demanda realmente era muito diferente nos dias de hoje. E agora temos algumas facilidades, né? Pelo menos nesse sentido, e a gente se comunica muitas vezes de forma instantânea, como nós estamos fazendo agora. Ô, Carol, quando começou o anúncio que nós teríamos que realmente fazer uma quarentena, nós não entramos exatamente em lockdown, mas por um momento nós tivemos que nos preservar em casa. Mais ou menos cada um não sai de onde está, fique com a sua família. Isso aconteceu no mês de março e naquele período você trabalha com turismo, você tem muitos clientes, muita coisa deve ter acontecido. Naquele momento inicial, você pensou na sua agência de turismo, o que ia fazer, ou recebeu aquela demanda de clientes? Assim, para nós, na área de turismo, a previsão de tudo começou muito antes, já, entendeu? Porque, assim, todo o fechamento de tudo, de não poder mais trabalhar nas empresas, ter que entrar todo mundo home office, foi no dia 18 de março. Mas no dia 26 de fevereiro, foi quando eu embarquei com um grupo para Mendonça, começou o caos. Porque começou os países a anunciarem que não cancelariam os voos, que não teria fronteiras abertas, voos cancelados. Então, assim, criou um pânico em quem estava viajando ou quem iria viajar, entendeu? Já. Então, ali no dia 26 de fevereiro, eu senti e previ que nós iríamos passar por momentos super difíceis, que onde faltaria voos, os aeroportos fechados. Eu retornei de Mendonça com um grupo. Lá em Mendonça eu aprendi a viver um dia de cada vez, porque a gente já tinha que estávamos administrando os cancelamentos. E foi mudando todo dia. No dia 2 de março, quando eu fiz a conexão de Mendonça no aeroporto de Ezeiza, ali eu vi pessoas desembarcando que vinham da Europa, já com máscara, aquilo já nos deu uma aflição e deu para imaginar que alguma coisa iria acontecer. Ô, Carol, tu tivesse a capacidade de perceber tudo o que estava acontecendo, até porque você estava no exterior, você estava na Argentina com um grupo e sabia que viria uma situação muito difícil. Mas muitas pessoas que compraram viagens não tinham ideia o que ia acontecer nesses meses, março, abril, maio, e não saberiam se iam conseguir viajar ou não. Qual foi o primeiro impacto? O que você fez? O que você contactou com seus clientes e avisou que eles deveriam fazer ou você estaria fazendo para eles, né? Assim, na verdade, as pessoas, ninguém
fazia ideia do que nós viveríamos. É uma situação completamente surreal, porque ninguém passou por isso, né? Então, assim, quando aconteceu que a gente previu a situação, nós pegamos todas as nossas listas de embarques, todos os passageiros que estavam embarcando, mês a mês, certo? Março, abril, maio, a gente não esperou o cliente decidir nos procurar. Nós já fomos procurando o cliente para ver se ele iria viajar e fomos procurando os fornecedores para ver quais regras a gente poderia aplicar. E tipo assim, e as regras foram mudando diariamente. Por exemplo, se ele comprasse um hotel no exterior, na Europa, aquelas tarifas não reembolsáveis, ele perderia tudo no primeiro momento. A gente foi conversando com os hotéis e conseguimos os reembolsos da maioria dos hotéis. Eu vou te fazer uma pergunta, então, com a situação toda, preocupada com os clientes que você tinha, mas preocupada também com o teu negócio. Quando houve o início da quarentena, no mês de março, ali meados de março, 18, 17, como é que você administrou a sua empresa? Assim, primeiro, eu chamei toda a minha equipe, chamava diariamente, porque começou para nós a onda de cancelamentos dia 26 de fevereiro. Mas em março, 2, 3, 4, foi a mais forte, né? Porque dia 18 ia fechar, dia 20 os estudantes tinham que sair, os estrangeiros teriam que retornar para o Brasil. Então, começou muita coisa nesse sentido. Então, eu conversava com a minha equipe diariamente no sentido, agora temos que servir o cliente. Nós não estávamos naquele momento pensando em lucro, era investimento. Vamos dar hoje para receber amanhã. O cliente tem que saber a confiança que ele adquire em nós na hora de prestar o serviço. Então, nós ficamos 18 dias praticamente, 16 dias dando suporte, estrutura, remarcando, nem vendendo, vendia passagens assim para quem comprou na internet e não podia voltar, recorria para nós ajudarmos e emitimos um bilhete, assim, não houve faturamento. Só que teve uma situação que a gente não imaginava, porque no Brasil nunca foi regularizada a questão home office exatamente. E nós tivemos que transformar uma empresa com 20 colaboradores em home office em 24 horas. Não só a tua empresa, né, Carol? Todo mundo teve que se virar nos 30, em menos de 30 horas, e cada um montou um escritório em casa, né? Eu imagino a dificuldade, né? Porque dentro da sua própria casa, um funcionário não obrigatoriamente precisa ter internet. E a partir daquele momento, ele precisava ter toda a estrutura para atender o cliente, receber telefonemas. E eu imagino toda essa dificuldade. É justamente por isso a pergunta: como administrar tudo isso em tão pouco tempo, né? E a gente vê a capacidade dos profissionais, a capacidade que o povo, que as pessoas, não só aqui em Santa Catarina, mas no mundo, muitas vezes têm de se reinventar, né, Carol? Mas a preocupação que eu tenho, quando você falou há pouco sobre nós nos preocupamos em cancelar as futuras viagens e chamamos a lista dos nossos clientes que tinham viagens agendadas até maio. E aqueles clientes que estavam no exterior e que estavam com muita vontade de voltar. Nós temos uma matéria de uma família que a empresa da Carol conseguiu trazer a filha de volta. Vamos ver? É esse slide. São os pais da estudante Carolina Casagranda Bueno que contam sobre o retorno da filha ao Brasil. Ela foi para o Canadá em janeiro para realizar curso de intercâmbio. A previsão era voltar para casa no final de junho, mas por conta da pandemia do novo coronavírus, tudo mudou. Acabou acontecendo que final de fevereiro começaram com as orientações da organização do intercâmbio da cidade, lá de Victoria, que é do lado de Vancouver, para que os intercambistas retornassem para os seus países de origem, né, por conta justamente do Covid-19. Ela tinha decidido ficar, tinha nosso aval, inclusive, para ficar, né, nós monitoramos aqui e lá como é que estava a pandemia, né, um controle no estado onde ela estava, um controle mais rigoroso, né, para achatar a curva. Mas as recomendações foram ficando cada vez mais fortes para que o retorno acontecesse. Na última semana, ali em março, que era a última semana de voo da companhia aérea canadense,
A pressão foi muito, muito forte para que ela voltasse, para que todos voltassem, inclusive com a questão de saúde da família, hospedeira, financeira, né, para dar o suporte. Nós chegamos a entrar em contato com a família hospedeira, com a host family, para verificar a possibilidade dela ficar. Eles aceitaram, disseram que não teria problema nenhum para que ela permanecesse com eles, né, mesmo que ela não tivesse mais as aulas presenciais já estavam suspensas, só retornavam em agosto, provavelmente setembro, mas até lá só aulas virtuais, né. E aí, com toda essa orientação mais forte, ela acabou ficando em dúvida, né, e aí acabou decidindo em voltar. E quando ela chegou, lógico, ela fez os 14 dias de isolamento, então para casa mesmo ela só veio na semana da Páscoa, aí conseguiu chegar para Páscoa até em casa com a gente. Atualmente ela está fazendo todas as aulas virtuais de lá. A gente achou importante que ela mantivesse, não desistisse de fazer, até porque por conta do currículo dela, tudo isso. E ela também está fazendo todas as aulas virtuais do terceirão, que a gente já matriculou ela aqui no Brasil. Então ela está fazendo concomitantemente aí as duas escolas, a do Brasil e a do Canadá. Ô Carol, essa cliente, eu imagino a ansiedade da família, né? Ela é muito jovem, 16 anos, e existe a angústia, porque cada pessoa reage de maneira diferente, né? Eu imagino que tu tem cliente que ficou no exterior, que não precisou ser repatriado, mas tem muitas famílias angustiadas por aqui. Tem algum ainda cliente, além dessa menina que voltou, alguns outros com certeza, né? Mais algum cliente que ainda está querendo voltar e não conseguiu até agora? Temos. E é uma angústia muito grande. Por exemplo, nós temos um jovem no México, ele está a 400 quilômetros, a 4 horas da cidade do México, e os voos estão cancelados. Só tem um voo por semana, na sexta-feira, que está vindo para o Brasil. Só que esse voo ele também é usado para repatriamento. Então, só sai com a autorização do governo. E nós ainda não podemos trazer o adolescente. Então, é uma angústia. Eu sou mãe, nós todos nos colocamos no lugar dos pais. Se fosse meu filho, como eu me sentiria? Então, assim, existe um esforço muito grande para trazer. Só que, infelizmente, agora é só por autorização governamental, então a gente tem que aguardar o tempo todo. Então, a gente fica um pouco de mãos atadas. Ficar de mãos atadas, eu imagino que não depende só de uma pessoa, depende de consulado. E também, essa pessoa que está no exterior, ela está numa situação complicada, porque ela está aguardando esse voo, está aguardando ser colocada em algum voo, e muitas vezes ela não tem mais nem onde ficar, o dinheiro acaba, a angústia vai aumentando e é muito complicado. Mas essa angústia, Carol, ela não está só ali, né? O setor de turismo, ele abrange muita coisa. Nem todo mundo está passeando, as pessoas também muitas vezes trabalham no exterior e estão com dificuldade. Isso é muito complicado. Ô Carol, a gente vai voltar a falar sobre o turismo, vai voltar a falar sobre rede de hotéis, planejamentos futuros e dificuldade total nesse setor a partir do próximo bloco. A gente volta já. E seguimos esse bloco conversando sobre turismo. O que aconteceu, o que está acontecendo com esse ramo que está passando por muita dificuldade. Nossa convidada de hoje é a Carol Spengler. Ela tem uma agência de turismo e está contando experiências de como está sendo e de como vai ser o turismo daqui para frente. Ô Carol, nós temos um outro depoimento agora de um jovem que voltou do Equador, conseguiu com muita dificuldade, hoje está aqui em Florianópolis e fala mais ou menos o que ele passou nessa situação. No início do mês de março, eu viajei sozinho para o Equador a turismo. Naquele momento, o Brasil tinha menos de 10 casos confirmados de coronavírus, nenhuma morte, a vida seguia tranquilamente e por essa razão não havia motivos para cancelar a viagem. No roteiro de 14 dias, entre ida e volta, 6 cidades para conhecer: Quito, Banhos, Cuenca, Guayaquil, Montanita e Galápagos. E, de fato, consegui conhecer todas as cidades sem nenhum problema de interdição ou de deslocamento. E, por sinal, o Equador me surpreendeu positivamente. Além da vasta variedade de cenários que possui entre a Amazônia, os Andes e o litoral, dispõe de uma estrutura turística bem eficiente e alinhada dentro das suas condições. Porém,
as minhas experiências nessa viagem não ficaram apenas no campo do turismo. Um dia antes de retornar para o Brasil, recebi um SMS da companhia aérea informando sobre o cancelamento do voo. Neste momento, estava em Montanita e a minha reação foi chegar o quanto antes em Quito, onde sairia meu voo para o Brasil e onde fica a nossa embaixada no país. Foram 3 horas de ônibus até Guayaquil, mais 50 minutos de voo até Quito. E em ambos os aeroportos tentei resolver minha passagem aérea, mas não tive êxito. A solução foi reservar um hotel e aguardar na cidade. Para minha sorte, escolhi um hotel onde já haviam outros 15 brasileiros também afetados pelo cancelamento dos voos. E a nossa primeira reação foi marcar uma reunião para nos conhecermos, gravarmos um vídeo em grupo sobre a nossa situação e alinharmos o que iríamos fazer dali em diante. Um grupo ficou responsável em fazer o contato na embaixada e o outro em fazer o que nós apelidamos o movimento do barulho, que era produzir vídeos para postar nas redes sociais, fazer contatos com políticos, imprensa e gente famosa. E logo surtiu efeito. Em paralelo ao contato com a embaixada, o governo brasileiro já sabia da nossa existência através dos parlamentares, muitas entrevistas ao vivo e gravadas foram feitas e muitos famosos ajudaram a compartilhar nossos vídeos nas redes sociais. A essa altura, o presidente do Equador já tinha decretado estado de exceção no país e o toque de recolher entre 9 e 21 horas, que com o passar dos dias mudou das 9 para as 19, até chegar entre 9 e 14 horas. Só podíamos ir ao mercado e farmácias do quarteirão, portando máscara e luvas. A entrada no estabelecimento era sempre controlada pela polícia, que só autorizava a entrada de uma pessoa por família ou grupo. Ao entrar, os calçados eram esterilizados, assim como as mãos e as cestas e carrinhos de compra, tudo com álcool gel. E sempre obedecendo distanciamento de 1,5 m na fila de pagamento. Com o passar do tempo, algumas preocupações começaram a surgir. As prateleiras dos mercados começaram a ficar sem estoque. Um brasileiro do nosso grupo tinha mais de 60 anos, era hipertenso e fazia uso de remédio contínuo para o coração, ou seja, não podíamos nem nos contaminar. Medo de sermos assaltados e de sermos despejados pelo hotel, como outros países fizeram com seus turistas, caso do Marrocos, Argentina e Peru. As refeições basicamente fazíamos no hotel, mas era de certa forma precária, tanto que tive infecção alimentar e fiquei 3 dias de cama. Enfim, as coisas pareciam começar a andar. A embaixada, no primeiro momento, precisava identificar todos os brasileiros que tinham no Equador. Em seguida, através de um salvo-conduto emitido individualmente, pediu para que todos que estivessem em outras cidades se deslocassem até a capital. Inclusive, foi identificada uma equipe paralímpica de natação na cidade de Cuenca. Concluída essa etapa, era hora de fretar um voo para o nosso retorno. Fomos orientados a nos apresentarmos em uma grande praça de Quito, com máscara e luvas. Lá havia gente do Exército, Polícia Militar, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária do Equador, além dos funcionários da Embaixada. Fomos escoltados em 5 ônibus até o aeroporto, no total de 160 brasileiros. Às 18 horas decolamos, às 2 da manhã chegamos no Brasil. E em todo esse período de 15 dias que fiquei preso, o papel da Embaixada foi fundamental para o nosso regresso. Mas o que mais me surpreendeu em toda essa experiência foi ao chegar no Brasil e na minha cidade de Florianópolis, perceber que várias pessoas caminhavam normalmente nas ruas como se nada tivesse acontecendo. Ô Carol, alguns clientes que compram com a agência acabam tendo essa tranquilidade por comprar com uma agência de turismo, né? Mas aquelas pessoas que compraram pela internet, as regras foram mudando pouco a pouco. E muitas vezes elas conseguiram fazer um cancelamento lá no mês de março e abril, e de repente, no mês de maio, aquilo tudo que ela fez não recebeu o valor de volta, as milhas não foram recolocadas no lugar, taxa de embarque não teve reembolso, ela pagou para trocar a data da sua viagem e de repente essas regras acabaram mudando, facilitando ao viajante. Como tem que conduzir uma situação que ele teve dificuldade nos primeiros meses e agora ele teria mais facilidade, mas o seu voo já passou? Assim, ó, a regra, ela permanece, que prevalece é a regra atual. Então, assim, se a viagem dele era em março, agora em junho ele quer remarcar, vai prevalecer o que está dito na regra, entendeu? Tem várias regras, várias companhias, cada caso é um caso, independente. Então, assim,
Não existe um acordo comunitário de todas as companhias aéreas, de todos os hotéis. Então, assim, por isso que tem que ser estudado cada caso. Não dá para dar geral. Vamos supor, a TAM estabeleceu que o bilhete tem validade de 1 ano, não na data que ela comprou, e sim na data que ela vai embarcar. E se mesmo que ela não procure a companhia e nem viaje, essa passagem continua valendo 1 ano? 1 ano, tá? Mas isso para quem, por exemplo, em junho, não foi cancelado o voo dele em junho, e ele não quer mais viajar por insegurança e por medo. Ele tem 1 ano para alterar a passagem dele. Mas vamos supor, no caso de março, abril, que os voos foram cancelados, que gerou um cancelamento involuntário, que é o que, pela pandemia, por fechamento dos aeroportos, das fronteiras, ele pôde pedir reembolso desse bilhete. Só que esse reembolso vai demorar até 12 meses, entendeu? Pois é, isso foi uma nova regra que o governo fez para facilitar as empresas que trabalham com turismo, para que elas tenham 12 meses para ressarcir os seus clientes, né? Isso é um prazo bom, porque o cliente sabe que vai receber o seu dinheiro de volta, mesmo ele já tendo pago, continuar pagando as parcelas, elas continuam entrando no cartão, continuam pagando as agências de turismo, mas depois ele vai receber esse valor de volta e tem 1 ano para fazer isso. Mas, Carol, uma outra pergunta. Existe um incentivo do Ministério do Turismo para que as pessoas não cancelem a sua viagem, e sim desmarque. É uma regra muito positiva, né, para que nós tenhamos oportunidade de, em breve, se tudo der certo e não demorar muito essa pandemia, e que a nossa vida volte para o normal ou para o novo normal, para que as pessoas viajem. Então, esse prazo de remarcar é também considerado um caso a caso com relação a hotel e viagem? É um caso a caso também. E também, assim, baseado na minha experiência, nem tudo é interessante para o cliente deixar como crédito para remarcar. Porque, na verdade, as viagens vão retomar, dentro da minha expectativa, a partir de setembro, outubro, novembro. Então, pode surgir muitas promoções. E se ele comprou uma econômica, uma classe econômica por $600 e aparece uma executiva por 700, por que não viajar melhor? Porque também hoje, depois dessa pandemia, vai ser avaliado custo-benefício, viagens com segurança. E dentro da viagem de segurança está o protocolo de distanciamento. Então, muitas pessoas vão procurar não só o valor como era procurado antes, os melhores valores, os mais baratos, e sim o que vai me dar mais conforto, vai me dar mais segurança. Entendeu? Isso, porque é um período que tem que ter segurança, né, Carol? Tem casos que, mesmo o governo faça a campanha, meus colegas, meus concorrentes digam não cancele, remarque, tem que ter segurança. E assim, tem hotéis, por exemplo, eles optaram em devolver o dinheiro para o cliente, porque existe uma situação, hotéis pequenos tiveram que fechar, e não sabe se vão estar abertos em setembro, outubro. Pois é, são hotéis que fecharam, né, Carol? Cuidado também. Porque não adianta muitas vezes você manter um hotel com pouquíssimos hóspedes, né? De repente, aquela regra do mês de abril, um hóspede por cada quarto, sem poder servir refeição, restaurante fechado. Nesse caso, a pessoa acaba utilizando esse serviço de hotel apenas por extrema necessidade, né? E acaba não usando mais como lazer em família. E agora uma outra pergunta, Carol, sobre as férias de julho, que não terão. As famílias que iam fazer viagens com os seus filhos, muitas vezes para parques temáticos aqui em Santa Catarina, ou no exterior, parques fechados, que dificilmente vão abrir para essas férias de julho, e a família acaba tendo que recriar algum momento de lazer para os seus filhos depois de tanto tempo em casa, de aulas online, e eles acabam procurando um final de semana de folga. Você acredita que esse turismo que a gente tem na Serra agora nos meses de frio, eles vão ser valorizados, isso vai dar certo, vai acontecer esse turismo com as famílias? Eu sou uma pessoa muito otimista,
Porém, nesse momento, eu não estou com expectativa de crescimento nessa área. Por quê? Uma que é frio, certo? Nesse período de frio, as pessoas não querem ficar em agrupamento, né? Ainda estão com muito receio. Falta um mês para as férias de julho. E o que acontece? Universidades vão estar em aulas, porque muitos vão recuperar no semestre. As famílias vão ter receios de sair de casa para ir para um resort, ficar todo mundo junto. Então, assim, eu acho que se for para o calor, tem mais sucesso do que para o frio, entendeu? Eu ainda acho que as férias de julho também foram prejudicadas. E Carol, as famílias vão tomar um outro gosto. Essas famílias, então, não terão muito descanso, né? Porque o que tem necessidade acontece, as pessoas que realmente levaram muito a sério o isolamento social, porque tem pessoas da família, ou grupo de risco, ou crianças que estão em casa. A gente, na verdade, tem ninguém está vivendo um lockdown, a gente está vivendo realmente respeitando as regras de utilização de máscara, elas podem sair, mas o mais importante é que elas preservem os seus e a si próprio, se mantendo em casa. Muitas vezes elas precisam se arejar e mesmo quando têm oportunidade, não vão conseguir, né, Carol? Porque os voos diminuíram 90%. Muitos hotéis fechados, grandes redes fechadas também. E esse prejuízo que vai demorar muito para a retomada dessa categoria, não é só um voo que não aconteceu, né, Carol? É a empresa que não vendeu uma mala, também as empresas de esteira de avião, as empresas de refeição aéreas. Vamos falar também da parte terrestre, né? A categoria rodoviária parada, também empresas de ônibus tendo dificuldade. E esse turismo local, né, que um turismo vai puxando o outro, né? Você compra uma passagem aérea, compra um hotel, compra um passeio, consequentemente compra também um transporte à pessoa que faz o transfer do aeroporto ou da rodoviária. E essa é uma cadeia de prejuízo que o setor, eu li numa pesquisa que eu fiz, que vai levar mais ou menos 7 anos para ele começar realmente a voltar esses 3 meses, desde o início da pandemia que a gente está sofrendo. Isso é verdade? Esse tempo todo, Carol? Não, eu não vejo, porque assim, se tu fores avaliar toda essa situação da pandemia, juntou mais as famílias. As pessoas não, aquilo do tempo, elas não tinham mais tempo para conversar, para ver. E o que restou delas dentro de casa? Lembranças, o que nós vivemos, o que nós sentimos, e muitos que não tinham tempo ou não tinham despendimento do dinheiro para viajar, que não achavam interessante, vai começar a viajar. E tem outra, quando as pessoas desejam alguma coisa, entre os maiores desejos delas, assim, viajar está sempre na lista. Se tu nominar 5 desejos de vida, um deles é viajar. Então, e o turismo é uma indústria muito forte. Todo mundo precisa viajar para alguma maneira, ou para um congresso, para um evento, uma viagem de incentivo, a trabalho, e a própria viagem de lazer. É um sonho? É o lazer. É um artigo de luxo viajar? Mas virou um artigo necessário também. Então, assim, eu acho que o turismo é uma indústria muito forte. Talvez ela demore um pouco mais para retomar, por causa da insegurança, o tempo dentro do avião. Mas a hora que as empresas começarem a mostrar os protocolos de segurança, com higiene, distanciamento, isso tudo vai começar a gerar uma confiança nas pessoas e elas vão retomar. Então, eu acredito, assim, dentro da minha humilde experiência, que vai demorar, assim, em setembro a gente recomeça com 50%. Em 2021, a gente recomeça com 60%, mais ou menos. Em 2022, 80%. E a coisa vai indo. Mudou um ritmo, mudou uma cultura. As pessoas vão querer novas experiências, viagens mais exclusivas, viagens saudosas. Por exemplo, a pessoa que ama Paris, ela vai querer voltar a Paris para ver se está igual, entende? A pessoa que ama gastronomia vai procurar lugares de gastronomia mais... Vai acabar um pouco aquele turismo em massa, tipo Nova York, Times Square, entendeu? Carol, as pessoas estão precisando se reinventar, né? As pessoas passaram a ficar mais em casa, a rever fotografias de viagem,
a tentar reproduzir um prato que comeram num país diferente, estão fazendo mais lives e conversando com os seus, trocando mais experiências nesse momento. Eu acredito que isso acontece com as empresas, com as famílias que precisam se readequar. Momento de trabalho, home office, relação com seus familiares. Ô Carol, eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que viajavam a trabalho, que precisavam participar de reuniões em metrópole e hoje precisam se readequar e fazer por videoconferência. Aquela criança que não vai ter mais aquela viagem para aquele parque aquático e aquela mãe que sonhava numa viagem com seus filhos também não vai acontecer. É um momento difícil, um momento de repensar, que embora nós tenhamos muito otimismo, nós não teremos de novo esse normal como ele foi. Vai ser tudo diferente, replanejadas as viagens, como você falou há pouco, mas talvez as famílias se deem mais valor, os colegas de trabalho fiquem mais unidos e as pessoas deem mais valor ao tempo. Eu quero que você deixe uma mensagem e diga como você sentiu esses meses iniciais de pandemia, de isolamento social e como você pensa em se reinventar. Já aproveito para agradecer a oportunidade. Nós aprendemos sempre com experiências das pessoas que nos contam como passaram esse momento difícil. Eu que agradeço a oportunidade e o que eu penso é baseado no que aconteceu comigo, na minha empresa, no meu trabalho, com a minha família e com meus clientes. Antes, eu pensava que o tempo era o nosso maior luxo, porque nós não tínhamos tempo. Com essa história da pandemia, nós fomos obrigados a ter tempo e se reinventar no tempo que nós tínhamos sem recursos, né? Então, eu acho que agora vem um novo conceito das famílias, entre avaliar gastos com experiências, com segurança, com vontade, com desejo. Acho que isso não acabou, muito pelo contrário. As pessoas se uniram mais. Aquele que mora sozinho, ele teve mais desejo de estar com os amigos, então vamos viajar mais. Eu acho assim, a família que aprendeu a ficar junto ficou mais humana, não ficou mais, assim, os filmes, começaram a ver filmes juntos, a fazer comida juntos, pipoca juntos. Então, assim, eu acho que o mundo, por mais incrível que pareça, e por mais surreal e por triste que seja o que aconteceu, uniu. A união da sofrência do mundo uniu as famílias, os amigos, as pessoas, o desejo de abraçar, pegar, sonhar, viajar, consumir, entendeu? Mas não é mais esse consumo material que as pessoas querem. É isso mesmo, né? E que nós possamos também se abraçar mais quando a gente possa rever os amigos e tenhamos momentos de felicidade, né? A gente não pode agora estar perto uma da outra. Eu te agradeço. E obrigada pela oportunidade e que seguimos otimistas. Foi uma oportunidade muito grande e um prazer. Obrigada, Bela. Obrigada mesmo.